Eu tenho certeza que você já ouviu falar na história do Boitatá, a cobra de fogo. Mas você sabe qual a relação dessa lenda com a história? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Tulux e hoje no Momento do Conceito nós vamos falar sobre o Embotetei ou Boitatá, mas também pode ser conhecido como língua de fogo, fogo corredor, uma lenda brasileira que remete a um ser, um espírito que é o guardião das florestas contra queimadas e a depredação do ambiente. Mas de onde surgiu esse nome Boitatá? O Boitatá surge a partir de uma adaptação do idioma tupi-guarani para essa lenda, que é um botetei. Um bo quer dizer cobra, tetei quer dizer fogo. E esse embotetei vai se transformando, vai se adaptando à linguagem portuguesa até virar o boitatá. Isso reflete um pouco o que seria o universo, a cosmogonia, a mitologia tupi-guarani, já que as cobras são presentes em todos os biomas do Brasil e uma delas, especialmente, é muito conhecida, a jiboia, que tem o seu nome científico, boa constrictor, boa que é esse prefixo tupi-guarani, que significa cobra, que seria talvez a serpente mais conhecida do Brasil, mas que se nós tivermos um olhar mais abrangente, nós vamos ver que surgem inúmeras outras serpentes em várias mitologias encontradas pelo mundo, começando pela Grécia, onde Asclépio vê na serpente um ser extremamente importante e ela acaba se tornando, junto com seu bastão, o símbolo da medicina. E para algumas religiões, as serpentes aparecem associadas tanto ao início do mundo ou da existência humana, quanto ao seu final. Isso é muito presente, por exemplo, na mitologia cristã, já que a serpente está presente na Gênese, no momento em que Eva estava no Éden e foi tentada por uma serpente, e também com um Leviatã. Na mitologia suméria, a serpente também é presente na forma do Tiamat, um monstro marinho que deu origem a todos os seres da Terra. Já na parte final, a serpente pode aparecer, por exemplo, na mitologia viking, como o Jormungand, a serpente marinha que vai ocasionar, ou que vai proporcionar a destruição do mundo viking. Esses são apenas alguns exemplos que você vai encontrar a associação de uma serpente com uma mitologia, mas certamente existem muitos outros que promovem essa associação e basta você pesquisar para você ter uma dimensão de como esses animais fazem parte do imaginário das populações, das civilizações de todo o mundo. No Brasil, o mito do boitatá é tão importante que aparece logo no primeiro século da ocupação portuguesa, em um texto do Padre Anchieta, de 1560, onde ele afirma, através dos relatos indígenas e talvez da sua própria experiência, ter visto a chamada cobra de fogo, mas que ele afirma não passar de um facho cintilante. E esse facho cintilante reforça a ideia da língua de fogo, que o Padre Anchieta chama de baitatá. Mas o mais interessante é perceber que essa lenda sofre algumas modificações conforme a região do país. Em alguns casos, o boitatá deixa de ser uma cobra e se torna um boi, de fato um touro, mas que sempre estará associado à defesa das matas nativas e das florestas. E essa deformidade linguística não para apenas no touro, ela acaba sendo associada também à presença do boitatá em cemitérios, representando almas penadas que vagam pela terra. E nesse momento, então, nós temos uma alteração, uma modificação da lenda, não só em matas, mas agora também presente em cemitérios, fazendo essa associação com almas que não seguiram seu caminho e acabam povoando ou perambulando pela terra. Mas para tudo isso existe uma explicação. A lenda do boitatá surge a partir de um fenômeno físico-químico onde há um depósito de matéria orgânica, a decomposição desses resíduos orgânicos e a liberação de gases inflamáveis que ficam armazenados no solo. E quando eles rompem essa camada de terra em contato com o ar seco, que é muito comum no interior do Brasil, ele acaba produzindo essa faísca, essa fagulha de fogo e dá origem à chamada língua de fogo, num aspecto que lembra muitas vezes uma cobra e que depois foi chamado de fogo-fato. A combustão desses gases e esse formato de serpente no ar dão então o combustível necessário para que a lenda da cobra de fogo
fosse de fato muito difundida em todo o país, sendo presente inclusive em uma descrição do Câmara Cascudo, quando esse estudioso descreve o fogo-fato num aspecto serpentiforme, o que dá a ideia dessa língua de fogo ou cobra de fogo. Mas você ainda deve estar se perguntando, onde é que essa lenda se mistura com a história? Durante o auge das investidas portuguesas paulistas para o interior da América, era muito comum a associação de algumas regiões, de algumas localidades, com a cultura, com a mitologia indígena. Isso para se criar um conhecimento cartográfico capaz de levar esses portugueses, esses paulistas, a essas regiões mais de uma vez. Isso era muito comum na época, até porque era muito mais fácil se apropriar de um conhecimento já existente do que formular uma nova ideia. Então, nesse momento de contato com regiões desconhecidas para paulistas e para portugueses e para espanhóis, o conhecimento indígena foi extremamente importante. O Pantanal, uma região onde sazonalmente as planícies, as margens dos rios ficavam alagadas, e também é uma região onde há um longo período de secas ou de escassez de chuvas e o ar fica muito seco, é um ambiente propício para o desenvolvimento do chamado fogo-fato, o que torna esse fenômeno muito mais comum nessa região. E dois rios muito parecidos geograficamente e que estavam nessa zona de transição entre o Cerrado e o Pantanal e que também eram caminhos possíveis para os exploradores paulistas, portugueses ou espanhóis para o interior do continente, acabaram sendo batizados com a toponímia do fogo-fato, ou seja, acabaram sendo conhecidos como Rio Mbotetei. Nesse período inicial da descoberta dessa região, os rios que nós conhecemos hoje como Rio Aquidauana e Rio Miranda foram batizados com o mesmo nome. Mboteteu, Mbotitel, Mbateteu, Botetei ou Batetei eram os nomes como o Rio Aquidauana e o Rio Miranda eram conhecidos nessa época. Mas esses nomes, altamente influenciados pela cultura e pelo conhecimento indígena, que foram muito úteis para os primeiros exploradores dessa região, duraram apenas até o século XVIII. Isso porque houve uma grande revolução na forma de batizar os locais e os lugares que eram posse dos portugueses para que não houvesse mais nenhuma confusão. Em 1769, o rei de Portugal, Dom José I, ordenou que todas as posses portuguesas deveriam ser rebatizadas com nomes de lugares que deveriam remeter a cidades, vilas e lugares de Portugal. Isso tudo numa clara alusão ao Tratado de Madrid de 1750, que era fundamentado no princípio do Ut Possidetis. Esse era um reforço para que os locais conquistados, ou pelo menos habitados, pelos interesses portugueses fossem reconhecidamente de Portugal e não houvesse nenhuma contestação castelhana reivindicando a posse para a Espanha. Assim, o governador e capitão-general de Mato Grosso, Luiz Pinto de Souza Coutinho, acabou rebatizando todos esses lugares, alterando o que ele chamava de lugares de índio, ou seja, todos os espaços habitados por portugueses, mas que eram reconhecidos a partir da cultura indígena por nomes oriundos de Portugal, o que facilitaria então a confirmação da posse portuguesa dessa região. No caso do Mato Grosso e da mistura do folclore com a história, é que o Rio Miranda, antes de receber esse nome, deixou de se chamar Rio Mbotetei e passou a receber o nome de Rio Mondego. Isso porque lá na Europa, lá em Portugal, o Rio Mondego desaguava bem próximo da cidade de Coimbra. E em associação, o presídio de Nova Coimbra, que depois se tornou Forte de Coimbra, foi construído no Rio Paraguai, no Pantanal Mato-Grossense, e bem próximo do presídio de Nova Coimbra, desaguava o Rio Mbotetei, que depois passou a se chamar Rio Mondego, em associação à característica geográfica lá de Portugal, e que depois, só em 1797, passou a se chamar Rio Miranda, devido à construção do presídio de Miranda, que deu origem à cidade de Miranda e foi realizada pelo governador e capitão-general Caetano Pinto de Miranda Montenegro. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado dessa associação entre o folclore e a história e que nos diz muito sobre a nossa formação enquanto sociedade, né? Já que um dos pilares que forma a nossa sociedade
é justamente a cultura indígena. Então é muito importante reconhecer esses aspectos e valorizar a trajetória desses povos para a constituição do que nós chamamos hoje de Brasil. E como indicação de leitura para esse tema, para quem gosta ou para quem gostou do vídeo e gosta dessa temática, eu sugiro então a obra Para Além dos Bandeirantes, do general Raul Silveira de Mello, um livro que foi publicado em 1968, uma edição rara, mas que é possível ser encontrada em sebos virtuais. Esse meu, por exemplo, adquiri num sebo virtual. Um livro fantástico e que eu tenho certeza que você que gostou desse tema vai também se sentir muito mais apto para discutir sobre essa temática e para conhecer mais sobre esses aspectos que envolvem, né, a ocupação dessa região pelos portugueses, espanhóis, bandeirantes, paulistas. Então, se você gostou desse vídeo, recomenda para um amigo, um professor, alguém que mora nessa região, alguém que gostaria de discutir sobre esse tema com você e que você possa se sentir mais capacitado para ter uma nova compreensão sobre esse assunto e, consequentemente, aumentar o seu repertório sócio-histórico, o que só vai fazer você ter mais elementos para constituir uma nova reflexão sobre a nossa história. Beleza? Então, é isso aí. Eu agradeço se você ficou até aí e semana que vem voltaremos com um novo vídeo do Momento do Conceito. Beleza? Valeu!